não tinha um carrinho no meio campo, não tinha um pega no jogador do Flamengo, não tinha um dedo na cara do louco do Flamengo para dizer o seguinte, aqui não, velho. Tu viu o que a minha torcida fez ali fora? Eu vou pegar, eu vou te matar aqui dentro. E Ernst, tá fomentando violência. Não. Só quem nunca jogou bola não sabe que acha que eu tô fomentando violência. Só quem nunca jogou bola acha isso. Eu acho que o que mais revolta, o que mais tem revoltado os torcedores de Inter e de Grêmio... Ele foi perdendo, demorou, porque o crédito ainda a gente acreditava, e para mim ontem acabou o crédito. Acabou total. Chega mais nação, imprensa gaúcha e Colorado ainda não esqueceram o chocolate que tomaram sobre o Flamengo, né? Quem é o pai do Internacional? O Flamengo ou o Renato Gaúcho? Pai, depois desses 3 jogos aí, depois desses 3 bailes aí, com certeza dá para comprovar aí, o Flamengo já pode assinar a certidão de nascimento do Internacional. Tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando o seu like, se inscreva. Vamos aqui para mais um Coxa. Mídia Gaúcha ainda não entregou aí, não acordou aí do pesadelo na visão dele. Sim. Vocês viram a dificuldade que o River Plate teve para passar as oitavas pelo Libertad, dentro do Monumental de Nunes, na Argentina? Vocês sabiam qual é o único clube do pote 1 da Copa Libertadores que não avançou às quartas de final? A maior balela que o Colorado pode ter ouvido após o jogo, entre tantas que aconteceram, é a que o presidente Alessandro Barcelos falou ao final do jogo, de que é impossível competir com este Real Madrid ou este Barcelona, como o próprio Bruno pegou e fez uma boa comparação, uma metáfora irônica, inclusive. Sabe por que não dá para competir? Não tem a ver só com finanças, presidente. Tem a ver com gestão. Gestão, claro, né, em cima de dinheiro, mas gestão de vestiário, gestão de mobilização, gestão de corda esticada o tempo todo, gestão em que os jogadores sabem que eles têm de dar o seu máximo e não simplesmente escolher jogo a hora que quiser. Gestão de vestiário que o José Olavo Bisol também não teve, o D'Alessandro muito menos, porque antes da parada para o Mundial, não, agora nós vamos conseguir descansar. E aí os Alecrim Dourado tiveram que ser poupados no domingo, porque senão eles iam chegar cansados do jogo decisivo da quarta, sendo que o Flamengo correu mais nos 3 jogos. Eu vou falar de novo. 12:05, 48 horas após o Internacional sair da Copa Libertadores e não caiu ninguém do departamento de futebol ainda. 12:05, o Internacional fez 4 confrontos diante dos seus adversários, perdeu 3 e empatou 1. Tomou 6 gols, fez 2. Deu menos de 10 chutes a gol nos 4 jogos. O Internacional teve 30 dias para se organizar, para comprar jogadores, para reforçar o grupo do Roger, para fazer estudos dos adversários, treinar taticamente. Tinha dirigente na Itália curtindo com a esposa. Os dirigentes estavam de férias e não caiu ninguém ainda do departamento de futebol. E nós vamos falar depois, a gente vai falar, porque assim, não espera seu Ivandro Morbach, que a gente não vai falar do seu nome nessa questãozinha do papel picado. Não espera a dona Letícia Vieira de Jesus, que a gente não vai falar o seu nome nessa questão do papel picado, porque botar os 2 funcionários coitados, tá, como boi de piranha, é uma barbada, porque para variar, acontece o que o Ribeiro sempre diz aqui, sujeirinha para baixo do tapete e os incompetentes continuam lá dentro.
Ribeiro Neto, eu sei que o amigo não tem o mesmo otimismo do Ernest e, aliás, eu concordo com o Ernest, eu acho que a gente não pode se apequenar, a gente não pode aceitar o fracasso, ter um discurso conformista, até porque isso ajuda os dirigentes, né? Barbada chegar no microfone e falar, não tem como ganhar do Flamengo, e aí o Inter normaliza a atuação que teve diante do adversário. Para mim, que tem que ser assim, ou até pelo contrário. Eu quero dizer que a dupla Grenal sempre ganhou com menos dinheiro. Exato. Os nossos títulos todos foram feitos com menos dinheiro. E aí eu quero dizer que, e me alio ao Ernst, não é dinheiro que faz a diferença. Embora você possa ter maior facilidade para contratar, para repor. Isso é inegável. Olha o Grêmio agora, né, Ribeiro? O que importa é o que você faz com o dinheiro. É isso aí. E tem uma outra coisa que, assim, me parece tão óbvio. Óbvio demais. Às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Não é possível isso. Todos os grandes títulos da dupla Grenal foram feitos baseados em alguma política de futebol, né? Umas mais radicais, outras menos, mas alguma política de futebol. Em todos, o Inter, o Grêmio tiveram como alicerce a sua categoria de base. Hoje, a categoria de base de Grêmio Internacional é essa, que rebaixou o Inter e quase rebaixou o Grêmio. Mas não é o resultado que importa. É o produto final da formação desses jogadores. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós não temos política de futebol. Eu sei, o Grêmio tem 5 jogadores do Sub-17. Vamos ver quantos vão jogar no Grêmio. Vamos ver. Sabe? Então, os nossos dirigentes já de algum tempo, não é só essas gestões agora, entendeu? Vão pelo mais fácil, aquilo que dá manchete, entendeu? Categoria de base tu não apresenta na sala de entrevista, meu bicho. Não dá entrevista, não dá manchete, camisinha, que tá, meu brush, tá? Não tem. Categoria de base é um trabalho que começa, lá atrás, né? Para desenvolver, tu tem que ter uma política de aproveitamento, né? Hoje, a nossa base aqui é feita só para vender, não vamos se iludir. O Alisson do Grêmio, o Grêmio está formando ele para vender. Primeira boa proposta, por quê? Para tapar o furo dos gastos com esses veteranos ou esses jogadores mais ou menos que ganham uma fortuna. E aí tem que tapar o buraco, né? O Igor Serrote agora foi assim. Tá? Então assim, não adianta. Isso aí, negócio de dinheiro é falácia. O que falta aí, para terminar, desculpe me alongar, é conhecimento de futebol. Os nossos dirigentes não sabem de futebol, entendeu? São torcedores, mas não têm competência para dirigir um clube de futebol porque não sabem de futebol. E porque são reféns dos jogadores. Porque muitos dos dirigentes têm medo dos jogadores. De abordar o jogador na hora. Assim, o jogador manda no vestiário e aí agora o dirigente, em vez de chegar lá e cobrar o cara, botar dedo na cara e dizer assim, e aí, tu vai jogar ou não? O Alan Patrick, 4 jogos agora, sumido no jogo, vai renovar o contrato, já ganha mais de £1 por mês. Por quê? Porque o senhor André Cury, o empresário dele, foi lá e botou a pressão na direção. Os caras basicamente mandam no clube, né, os empresários. A renovação do... Porque os caras devem pra todo mundo, né? A renovação do Alan Patrick, na boa, é um erro escancarado. É uma vergonha. É uma vergonha, não tem porquê. O cara tem contrato até 2026, não tem porquê botar mais um ano de contrato. Eu acho que para renovar com ele, ou avaliar renovar com ele... Ao final do ano? No final do ano que vem. Não precisa agora. Mas ele pode assinar um pré-contrato. Não, tem que ser. Tem que ser no final do ano, porque no meio, daqui a pouco, ele pode assinar mesmo o pré-contrato. Mas tu sabe o que ele fez? Tudo bem. Sabe por que isso? Ele tem 34 anos, ele tá se arrastando no campo. Mas sabe por que isso? Porque ele cara, pra mim, na boa, é um dos melhores jogadores tranquilamente no Brasil. Tranquilamente. O problema não é qualidade. Só que a questão não tá na qualidade. É físico. A questão tá no físico, a questão tá em chamar a responsabilidade. Pô, o meu capitão ao final do jogo tava lá, tu vê. Agora nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer aí, né? Não tem o perfil de liderança. Entende? Mas sabe por que eu tô falando do final do ano que vem, Ernest?
Porque a gente está falando de um jogador que ainda serve. Eu não estou dizendo que ele não Claro, serve mais. claro que serve, Ele tem e qualidade e o nível técnico dele é indiscutível, mas hoje ele já é um jogador que em alto nível, por exemplo, em enfrentamentos como esse contra o Flamengo, ele sofre. Ele não corre mais. Ele tá na descendente. Ele fica parado, sem dúvida. Fisicamente, Então, sim. o que acontece? Como que eu vou imaginar? Eu estou em agosto de 2025. Como que vai ser o Alan Patrick em Daqui 2 anos, 2027? isso, com 36, Em tu imagina? 2027. Eu vou te falar uma coisa Você que eu sabe- acho até mais grave, o vazamento da informação, mesmo que aconteça, da renovação antes da decisão. O presidente até não gostou quando vazou, né? Pois é, mas aí... Mas é que aí que tá. Você sabe o que Mas, acontece não, mas só um quando- pouquinho. O presidente não tem que gostar de nada. O presidente não tem que gostar Não, de não, informação. é só porque o Pedro tá dizendo quem que não trouxe foi- a informação até tem que fazer justiça. É o Leonardo Foi mal. Mol, né? Leonardo Mol aqui da Bandeirantes, repórter que estava lá na concentração e eu acho que deu a notícia no Atualidades Esportivas, Sim, né? mas eu já vou te passar a bola, Manes, mas é só porque o Pedro disse assim, ó, que o vazamento foi ruim, e eu concordo contigo. Mas para fazer justiça, estou dizendo que o presidente também acha. É só uma questão de Ah, justiça. bom, tá, sim, Só sim, por sim, isso. sim, sim. Fala, Gente, Manes. só para entrar na fala inicial, que eu quero continuar na esteira do Ribeiro. Você sabe o que acontece quando um jogador renova um contrato, né? Que na verdade é assinar um contrato, não é uma renovação. Sabe o que acontece, né? Sim, o empresário ganha a comissão. Isso, É por exato, isso, exato. Mas é por isso que eu citei o André Cury. Então eu devia ter algum E boleto. mais, né? Pra que o André Cury vai pegar e vai ganhar uma comissão Não, se ele não fez nada? Ele não vai ganha, ganhar, o clube já ganha. tá com o Toda jogador já tá com ele. Toda assinatura de contrato pressupõe uma comissão, tá? O que é legal, não estou chamando ninguém aqui de desonesto, né? Perfeito. O que é legal, É um um processo rito, legal. é legal, é usual. É o rito. legal, É o rito, É isso. o legal, rito, legal, é normal legal. isso. É legal, a comissão é legal, tá dentro tudo dos conformes, ninguém é desonesto. A questão é que o momento talvez seja o momento, vou fazer aqui uma figura de linguagem, né? O cara tava precisando de um boleto extra ali e vou assinar agora a renovação. Não, vamos assinar agora porque eu preciso dessa grana agora, talvez seja isso. Tudo legal. Eu quero entrar naquilo que o Ribeiro colocou, porque no ano de 2019, quando o Internacional decidiu a Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, e foi fruto assim, de muita polêmica, eu coloquei que o Inter era, naquele momento, menos time que o Atlético Paranaense. E que naquele momento, enquanto clube, o Atlético até depois perdeu o jogo. Essa diferença, ela está desproporcional e ela não diz respeito só a dinheiro. O Ernest abriu muito bem aqui dizendo que a LDU eliminou Mas o eu concordo Botafogo, contigo, que eu outros, concordo o mesmo. Grêmio ganhou do Galo, Sim. só que o problema é que não dá para entrar num discurso conformista. Tu interpretou errado, cara. Não, não Tem nada de conformismo e não tem nada a ver com dinheiro. É gestão mesmo. É gestão e apequenamento a Meu, partir da olha nossa aqui, ó, rivalidade. tu sabe o que Grêmio é? foi Sabe por que, tricampeão que o da- Inter... Quando tu, Ribeiro, por Tu exemplo, sabe por fala que aqui que o Inter é o perdeu? gauchão, isso é de serviço. De serviço. É de serviço que a gente deveria Por isso que eu achei pensar em Tu outras sabe por que, coisas, que o cara. Inter perdeu pro concordar. Flamengo? Tu sabe por que, que o Inter perdeu pro Flamengo? Sabe, eu te aquietei também aí com a campanha. Eu tô brabo. Aqui, ó. Tu sabe por que, que o Inter perdeu pro Flamengo? Porque teve um time na Copa Libertadores mais competente que o Internacional, chamado Central Córdoba, que venceu o Flamengo dentro do Maracanã. E o Internacional não conseguiu ganhar O que mais do tem Flamengo. são exemplos. Tem E inúmeros a gente nem exemplos. precisa citar o Barcelona. Se tu me disser agora. campeonato brasileiro, se tu me disser pontos corridos, Sim, aí é outra história. não, aí a gente debate. Porque pontos corridos, tu precisa de qualidade, tu precisa de grupo extenso, porque daí tu tem, né, em determinados Formulismo é momentos. diferente. Exatamente. É, isso Tu aí. vai ter, por exemplo, a constância e a estabilidade de um pontos corridos. Aí tu vai precisar uma hora do teu grupo, porque tu vai tomar cartão amarelo, tu vai ter lesão e tudo mais. Mas na Copa, os caras ficaram domingo descansando para na quarta-feira não dar um carrinho no meio-campo direito. O único que tinha um mínimo de culhão naquele time era o Juninho, que pegava e vinha como um tanque lavrando os caras do Flamengo. Não tinha um carrinho no meio-campo, não tinha um pega no jogador do Flamengo, não tinha um dedo na cara do louco do Flamengo para dizer o seguinte: aqui não, velho. Então, o Inter Tu foi viu passivo. tu viu o que a minha torcida fez ali fora? Eu vou pegar, eu vou te matar aqui dentro. E, Ernest, tá fomentando violência. Não. Só quem nunca jogou bola não sabe futebol que, é isso aí. que acha que eu tô fomentando violência. aí. Só quem nunca jogou bola. Construiu um crédito muito forte. E a partir dali, ele foi, como o crédito era forte, ele foi perdendo, demorou, porque o crédito ainda a gente acreditava, e para mim ontem acabou.
Acabou o crédito. Acabou total. Acabou total porque os problemas foram acontecendo no time do Internacional depois do Campeonato Gaúcho. E problemas na vida da gente. O que acontece? Tu vai tendo problemas, tu vai resolvendo os problemas para seguir adiante. O Roger não conseguiu resolver problema, nunca. Nós tivemos em campo ontem o mesmo time do Inter, no mesmo esquema, com as mesmas limitações, com os mesmos problemas que existiam há 3 meses. O Roger não conseguiu solucionar nada. Porque assim, uma coisa é a gente dizer que o Flamengo era muito melhor, que não tinha como ganhar do Flamengo. Tá bem. Mas o Inter tinha como jogar mais do que jogou. O Inter tinha como competir. O Internacional em campo ontem, mesmo com a qualidade do Flamengo, foi um time pobre, taticamente. Um time sem alternativas de jogo. Um time sem variações. Um time sem surpreender o adversário. O Internacional ontem foi um mais do mesmo. Eu posso falar em individualidades, eu tô puto com o Alan Patrick, tá? Eu tô muito puto com o Alan Patrick, mas depois eu falo dele, para não ficar me estendendo muito em cada resposta aqui. Boa. O Aguiar mandou um live pix aqui, ó. Eu vou ser sincero, eu sou colorado, mas não sou otário, porque eu tenho o Valência, o Borré e tinha o Alário como companheiros, nomes pesados. Caras já decidiram em outros lugares, e mesmo assim parece que a gente entra em campo carregando um peso que não é só da camisa, é um peso da alma, da mente, da vida. Não é só o que faltou hoje, é o que sempre falta, um pedaço da gente que não consegue se encontrar. É isso que a gente sente hoje. Mas aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Alguma coisa acontece no Beira-Rio. Alguma coisa está impregnada no Beira-Rio. Tá? Alguma coisa está acontecendo há bastante tempo. O Internacional tem impregnado dentro de si uma ideia de derrota e de fracasso que acaba puxando os jogadores para baixo. Vamos combinar uma coisa aqui. Ninguém achou errado contratar o Alário, o Borré e o Valência, né? Ninguém achou errado, né? Todo mundo comemorou essas contratações. Não fui só eu que fiz as musiquinhas, né? Vocês também. Todo mundo comemorou. E esses caras não jogaram nada no Internacional. Por quê? Por que o Maurício no Inter era um jogador de pura instabilidade e no Palmeiras é um jogador estável? Por que o Nonato, que no Internacional não conseguia se firmar nunca, é titular do meio-campo do Fluminense? Por quê? Por que essas coisas acontecem no Beira-Rio? O que está puxando para baixo? Porque se é a atual gestão, aí eu acho que existem explicações, né? A atual gestão do Inter é uma derrota só, é um fracasso permanente. A atual gestão do Internacional é um fracasso permanente desde que assumiu. E ela começou a normalizar a derrota. Esta direção ela tenta nos convencer que perder faz parte. Aliás, o Roger ontem na coletiva ele chegou a dizer isso. Roger, teu time não jogou nada contra o Flamengo e contra o Fluminense. O que aconteceu? Eles foram melhores, faz parte. O Inter virou o clube do faz parte quando perde. O que tu vai fazer? Vamos trabalhar mais. É a enchente. É porque o Flamengo tem muito dinheiro. Só desculpa, velho. O Inter normaliza a derrota. Foi na mesma linha. É normal. O vestiário do Internacional ontem era uma normalização de derrota. Aí o Roger fala que o time estava estável e em determinado momento teve instabilidades. Aí a Nani Quemelo fez uma pergunta maravilhosa. Ela falou, Roger, quando é que o time teve estável depois do Gauchão? Aí o Roger vem de novo com a desculpa do não temos tempo para treinar, o calendário é muito jogo. Vem cá, cara, o Flamengo, que o Inter foi eliminado, teve 5 dias de folga, enquanto os profissionais do Inter estavam na piscina tomando espumante de férias, o Flamengo estava jogando lá nos Estados Unidos. O Flamengo, no final de semana passado, no jogo do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, botou o time titular. E os meus guerreiros, o Roger botou para descansar. Porque queria eles frescos e inteiros no jogo de ontem. O Flamengo estava correndo mais que o Inter ontem no segundo tempo. Os caras não tiveram férias. E o Fluminense, então? O Fluminense nem os 5 dias de folga teve. O Fluminense emendou tudo. Aí eu tenho que ouvir do Roger como justificativa. Se você quer acelerar sua carreira... É a série de jogos e eu não tenho tempo para treinar. Pelo amor de Deus.
Tem os 10 grandes clubes brasileiros que jogaram mais jogos que o Inter na temporada, que estão melhores que o Internacional. Chega de desculpa. O Barcelos falou da enchente ontem. A enchente continua sendo muleta. A enchente continua sendo muleta. Isso até um desrespeito com o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus. O Barcelos ontem levantou a questão, a bandeira do temos que discutir o fair play financeiro, porque o Flamengo gastou 10 vezes mais que o Internacional em contratações. Sim, e este 1/10 que o Inter gastou do Flamengo, gastou errado, né, presidente Barcelos? Metade dos jogadores que foram contratados neste ano já foi embora. Já foram embora. O Ramon custou 9 milhões de reais. O Ramon custou 9 milhões de reais. 3 meses depois o Inter emprestou ele de graça. Aí também não adianta ter dinheiro, né? Aí também não adianta ter dinheiro. Me desculpem todos que estão assistindo. E eu peço encarecidamente a todos vocês, parem de acreditar nessa história de que quando tu é incompetente é porque o outro tem mais dinheiro. Todos os títulos conquistados, todos os títulos... Nação, é isso aí, mais um corte que eu preparei pra vocês. O Flamengo alugou um triplex na mente aí da mídia colorada e gaúcha, né? Até hoje, quase 42 horas depois, quase 2 dias depois da eliminação, que vai completar hoje à noite. Os caras não esqueceram ainda aí a vitória do Mengão, né? 3 surras também, né? Foi 3 surras, o Flamengo bateu 3 vezes, né? 2 vezes na Libertadores, vencendo 1-0, depois 2-0 e também 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí, para os desesperos dos rivais, o Flamengo continua muito forte e agora vai enfrentar o Estudiantes de La Plata, né? Para a quarta de finais da Copa Conmebol Libertadores.